Parte 13. Ouça, disse-me ele, a menina é boa rapariga. Desculpe se lhe digo isto, mas pode estar cena. Desejo o seu bem mais do que a sua avó. Não tem amigas a quem possa ir visitar? Disse-lhe que não, que tivera uma mancheca, mas que partira para Pskov. Escute, disse ele, quer vir comigo ao teatro? Ao teatro? E então a avó? Pois bem, sem a avó saber. Não, disse eu, não quero enganar a avó. Adeus. Então, adeus, disse ele, e não acrescentou mais nada. Somente depois do jantar veio à nossa casa. Sentou-se, falou durante muito tempo com a avó. Perguntou se ela saía algumas vezes e tinha pessoas amigas. E, inesperadamente, a propósito, hoje comprei um camarote para a ópera. Levam o Barbeiro de Servilha. Tinha combinado ir com os amigos, mas depois mudaram de ideias. Por isso, o bilhete ficou sem empréstimo. O Barbeiro de Servilha, exclamou a avó. É o mesmo barbeiro que levaram noutros tempos? Sim, é o mesmo barbeiro, disse ele, lançando-me um olhar. Eu já compreendera tudo. Corei e o meu coração saltou de esperança. Como não havia de me lembrar, disse a avó. Lembro-me até muito bem, eu própria, noutros tempos, fiz o papel de Rosine num teatro de amadores. Pois bem, a senhora quer vir ouvi-lo hoje? Disse o hóspede. De outro modo, o meu bilhete não servirá para nada. De fato, se nós fôssemos, disse a avó, por que não havemos de ir? Veja, a menina asteca nunca foi ao teatro. Santo Deus, que alegria! Vamos-nos imediatamente preparar e vestir e saímos. A avó, apesar de ser cega, tinha o desejo de ouvir a música e, além disso, tem bom coração. Queda principalmente que eu me distraísse. Sozinhas nunca teríamos ido. Nem lhe direi a impressão que me causou o barbeiro de Servilha. Digo-lhe só que durante todo o espetáculo, o nosso hóspede me olhou de tal modo, me falou de tal maneira que vi logo que, nesta manhã, me quisera apenas pôr à prova, quando me propôs que fosse sozinha com ele. Meu Deus, que alegria! Deitei-me tão orgulhosa, tão alegre. O meu coração batia com tanta força que tive um pequeno excesso de febre, e durante toda a noite revivi, no meio do delírio, o barbeiro de Servilha. Pensei que, depois disto, ele viria à nossa casa com maior frequência, mas não, quase deixou de vir. Uma vez por mês, talvez, entrava apenas para nos convidar para irmos ao teatro. Fomos mais 2 vezes, porém, eu não me sentia contente. Vi que pura e simplesmente ele tinha piedade de mim, de me ver com a avó naquele estado. Com a continuação, isso foi me enlouquecendo. Já não era senhora de mim. Lia sem ler, trabalhava sem trabalhar. Às vezes ria-me e dedicava-me a irritar a avó. Outras vezes, muito simplesmente, chorava. Finalmente, emagreci e estive quase a cair doente. A época da ópera terminou e nosso hóspede deixou completamente de nos visitar. Quando nos encontrávamos, sempre na escada, naturalmente, cumprimentava sem dizer palavra, com um ar tão grave que parecia não querer falar. E já ele estava no patamar, e eu ainda permanecia a meio da escada, vermelha como um pimentão, pois sempre que o encontrava o sangue me fluía às faces. Estou a chegar ao fim. Há justamente um ano, em maio, o hóspede chegou à nossa casa e disse à avó que terminara, com êxito, os seus assuntos aqui e que tinha que voltar, por um ano, para Moscovo. Ao ouvir essas palavras, empalideci e caí numa cadeira, como morta. A avó nada notara e ele, após ter dito que ia deixar o quarto, cumprimentou e saiu. Que fazer? Refleti bastante. Desgostei-me bastante e tomei enfim a minha decisão. Ele partiria no dia seguinte e decidi resolver tudo à noite, quando a avó se fosse deitar.
Foi o que aconteceu. Fiz uma trouxa de todos os meus vestidos, de toda a roupa que me necessitava. E com essa trouxa na mão, mais morta do que viva, subi a escada até a mansarda de nosso hóspede. Pareceu-me ter gasto mais de 1 hora para percorrer os degraus. Quando abri a porta, ele soltou um grito ao ver-me. Tomou-me por um fantasma, tão pálida eu estava. Correu a buscar-me um copo de água, pois mal me sustentava de pé. O coração batia-me com tanta força que sentia a cabeça perturbada, a ponto de ter quase perdido a consciência. Quando voltei a mim, comecei por causar minha trouxa em cima da cama e sentei-me ao lado. Escondi o rosto nas mãos e chorei como uma Madalena. Ele, segundo creio, compreendeu tudo num abrir e fechar de olhos. Estava em pé diante de mim, pálido, e ornava-se tão tristemente que eu sentia o coração despedaçado. Ouça, começou. Ouça-me. Eu não posso fazer nada. Sou pobre. Nesta altura nada tenho de meu, nem mesmo um emprego estável. De que iríamos nós viver se eu me casasse consigo? Falamos durante muito tempo, mas por fim enraiveci-me e disse que não podia continuar a viver com a avó, que fugiria de casa dela, que não queria estar presa por um alfinete e, quisesse ou não, o seguiria para Moscovo, pois não podia viver sem ele. Vergonha, amor, orgulho, tudo me mesclava na minha ira. Estive prestes a cair em cima da cama com convulsões, de tal modo que temia uma recusa. Ele permaneceu alguns minutos sentado, sem proferir uma palavra. Em seguida, ergueu-se, aproximou-se de mim e segurou-me na mão.